Boa noite, queridos amigos. Bem-vindos a todos. Hoje à noite teremos a segunda parte da apresentação da querida Sue, que o tema é um guia para uma nova consciência mundial humana. Se vocês lembrarem, semana passada tivemos a primeira parte, hoje temos a segunda e última parte dessa apresentação. First, I think we're going to start with just a little bit of a summary of what we talked about last time, so we know why we're talking about what we're talking about today. Primeiro, vamos fazer uma recapitulaçãozinha daquilo que foi apresentado na semana passada, a fim da gente poder se posicionar dentro do contexto do que vai ser apresentado hoje. We talked about the evolution of mankind through the stages of greater and greater unity, like the family, the tribes, city-states, empires, and nation-states. Nós falamos sobre a evolução do processo de unificação da raça humana, começando pela família, pelas tribos, pelas aldeias, vilarejos, cidades e países. And now is our last stage on this planet of the oneness of this will be the oneness of the nations and the peoples and our long needed maturity. Agora estamos chegando ao estágio final desse processo de unificação, que é a unificação de todos os países, nessa longamente aguardada unidade e unificação da raça humana. So then we said that actually there was good news, and that is the coming of the Bab in 1844 signaled the arrival of this new stage, as well as Baha'u'llah after him. Então, temos as boas novas da vinda do Bab em 1844, que assinalou a chegada, o início desse novo processo, desse novo estágio de unificação da raça humana, seguido, evidentemente, pela proclamação de Baha'u'llah. And tonight we will have an overview of his time until today in the faith, as it brings humankind to a new consciousness of who he is. Hoje, então, teremos uma visão geral desse processo, a fim de podermos compreender quem é Baha'u'llah e para que ele veio. And I think it's very important to understand at this stage that we were actually, the faith is actually interlaced in this process of humanity. It's not something separate. It's very interlaced in it and will become more and more obvious as time goes on. É importante compreender que a fé está mesclada com a humanidade nesse processo que a humanidade atravessa. A fé não está separada da humanidade, mas está efetivamente mesclada, entrelaçada com a humanidade. Isso é uma coisa que nós vamos compreender. The writings of Baha'u'llah are really a new prescription for living in a new age, an age of maturity, when mankind will finally find that the earth is one country and mankind its citizens. For war is caused by prejudice, a mindset that the world can no longer tolerate. Os escritos de Baha'u'llah são, na verdade, uma nova receita para viver numa nova era. Uma era de maturidade em que a humanidade finalmente descobrirá que a Terra é um país e a humanidade os seus cidadãos. Pois a guerra é causada pelo preconceito, uma mentalidade que o mundo já não pode tolerar. Baha'u'llah revealed 15,000 books and tablets, if you can imagine. But obviously, we can only review a little of that, a little summary of it. Baha'u'llah revelou 15.000 livros e epístolas, mas obviamente só podemos revisar um resumo. First, the basic principles that Baha'u'llah gives us for this new age is that each person must
must investigate truth for himself. And secondly, we need to abolish all our prejudices, whether they be racial, national, religious, or genera. For in this new age, women are equal to men. Primeiro, cada pessoa deve investigar a verdade por si mesma. Em segundo lugar, precisamos abolir todos os nossos preconceitos, sejam eles raciais, nacionais, religiosos ou de gênero, pois, na nova era, as mulheres são iguais aos homens. There should be compulsory universal education. And in those schools, they should teach, besides the mother tongue, a universal language to be chosen by all the nations so that the peoples of the earth can converse with one another. Deveria haver educação obrigatória universal, e nessas escolas deveriam se ensinar, além da língua materna, uma língua universal, a ser escolhida por todas as nações, para que todas as pessoas da Terra possam conversar entre si. Science and religion should go hand in hand, for they are facets of one reality. Religion alone is superstition, and science alone is materialism. A ciência e a religião devem andar de mãos dadas, pois são facetas de uma mesma realidade. A religião por si só é superstição, e a ciência sozinha é materialismo. To maintain world peace, no country should be allowed to aggress another, and that if one should invade another, all the countries of the world should arise to crush that government. Para manter a paz mundial, nenhum país deveria ser autorizado a agredir um outro. E se um invadisse outro, todos os países do mundo se levantariam para esmagar esse governo. Aggression simply cannot be tolerated. A agressão simplesmente não pode ser tolerada. A world-elected parliament would make laws concerning international order, as well as a world court with plenary powers. Um parlamento mundial eleito criaria leis relativas à ordem internacional, bem como um tribunal mundial com poderes plenários. And the arts and diversity of each nation will be encouraged and respected. All on earth are one family, where peace and tranquility will reign. As artes e a diversidade de cada nação serão incentivadas e respeitadas. Todos na Terra são uma família, onde a paz e a tranquilidade reinarão. Baha'is believe that this is the will of God, and it's going to happen, no matter what. No matter what we think or do or anything, it will happen. Os Baha'is acreditam que essa é a vontade de Deus, e de uma forma ou de outra isso vai acontecer. He also wrote that in the estimate of God, among the highest and most laudable virtues were trustworthiness, truthfulness, purity of heart while communing with God, forbearance, resignation to whatever the Almighty had decreed, contentment with the things His will had provided, patience, nay, thankfulness in the midst of tribulation, and complete reliance in all circumstances upon Him. Ele também escreveu que, na estimativa de Deus, entre as virtudes mais elevadas e louváveis estavam confiabilidade, veracidade, pureza de coração na comunhão com Deus, tolerância, resignação a tudo o que o Todo-Poderoso decretou, contentamento com as coisas que sua vontade providenciou, paciência e gratidão em meio à tribulação, e total confiança nele em todas as circunstâncias. From prison, Baha'u'llah wrote to all the world's great leaders at the time.
All except Queen Victoria ignored him. And she said, if this is of God, it will endure. Da prisão, Baha'u'llah escreveu a todos os grandes líderes do mundo. Todos, exceto a Rainha Vitória, o ignoraram. Ela disse, se isto é de Deus, durará. However, the letter to Napoleon III, which was translated and sent by the French telegraph operator in Acre, to which Napoleon imprudently answered, he said, if this man is God, I am two gods. This was perhaps the most startling incident. Sorry. Okay. No entanto, a carta a Napoleão III, que foi traduzida e enviada pelo operador telegráfico francês em Acre, a qual Napoleão disse descaradamente, se este homem é de Deus, eu sou dois deuses. Isso foi talvez o incidente mais surpreendente. The army of Napoleon was the most powerful in the world, and France was very wealthy. Within 70 days, his army was decimated in the Battle of Sedan, and the people of Paris were eating rats off the streets, and Napoleon was imprisoned and exiled. O exército de Napoleão era o mais poderoso do mundo, e a França muito rica. Em 70 dias, seu exército foi dizimado na Batalha de Sedan. O povo de Paris comia ratos nas ruas, e Napoleão foi preso e exilado. The French telegraph operator was so startled, he immediately became a believer in Baha'u'llah. O telegrafista francês ficou tão surpreso que imediatamente passou a acreditar em Baha'u'llah. After a few years, the population of Akka began to love the exiles. They constantly showed themselves as people of love and benefit. Depois de alguns anos, a população de Acre começou a amar os exilados. Eles constantemente se mostraram como pessoas amorosas e benéficas. After 9 years in prison, Baha'u'llah said to his son Abdu'l-Baha that he had not seen a blade of grass for 9 years. Após 9 anos de prisão, Baha'u'llah disse a seu filho Abdu'l-Baha que há 9 anos não via uma folha de grama. Abdu'l-Baha knew how much his father loved nature since childhood, and he felt very badly. He went out into the countryside and contracted an abandoned house for him, and then approached Baha'u'llah. Abdu'l-Baha sabia o quanto seu pai amava a natureza desde a infância e sentiu-se mal. Ele saiu para o campo e alugou uma casa abandonada para ele. E então veio a Baha'u'llah. But I am a prisoner. I cannot leave Akka, said Baha'u'llah. No amount of coaxing could persuade him, even after Abdu'l-Baha said, but you have all power. You can do as you wish. Mas eu sou prisioneiro. Não posso deixar Akka, disse Baha'u'llah. Nenhuma persuasão podia persuadi-lo, mesmo depois de Abdu'l-Baha ter dito, tu tens todo o poder, tu podes fazer o que quiseres. Finally, Abdu'l-Baha asked one of the officials of the city to come and try to convince him. The official came very willingly, took one of Baha'u'llah's hands, and begged him to leave the prison, saying he would hold his hand until he agreed. Finalmente, Abdu'l-Baha pediu a um dos oficiais da cidade que fosse tentar convencê-lo. O oficial veio de boa vontade, pegou uma das mãos de Baha'u'llah e implorou-lhe que saísse da prisão, dizendo que não soltaria sua mão até que ele concordasse. At last, Baha'u'llah consented.
Oh, he was a very persistent man, Baha'u'llah said. You promised, said Abdu'l-Baha, and now you must go. Por fim, Baha'u'llah consentiu. Ele era um homem muito persistente, Baha'u'llah disse. Tu prometeste, disse Abdu'l-Baha, e agora deves ir. The next day, they both left the city in a carriage, the first time a carriage was ever seen in Akka. They rode right by the guards, who said nothing, and out the city gates without any difficulty. No dia seguinte, ambos deixaram a cidade em uma carruagem. A primeira vez que uma carruagem foi vista em Akka. Eles passaram direto pelos guardas, que não disseram nada, e saíram pelos portões da cidade, sem qualquer dificuldade. Baha'u'llah later moved to a larger house which could accommodate the large number of pilgrims that walked all the way from Persia to see him. He passed away in 1892, and his body was interred in a shrine on the grounds of the house called Baji. Baha'u'llah mais tarde mudou-se para outra casa maior, que pudesse acomodar o grande número de peregrinos que vinham da Pérsia para vê-lo. Ele faleceu em 1892 e seu corpo foi enterrado em um santuário no terreno da casa chamada Baji. With the ascension of Baha'u'llah, his son Abdu'l-Baha became his successor. As Baha'u'llah had written a tablet directing this to happen, this was the first time that a prophet directed the successorship in the history of humanity and assured that the heritage would avoid confusion as always occurred in the prophets of the past. Com a ascensão de Baha'u'llah, seu filho Abdu'l-Baha tornou-se o seu sucessor, pois Baha'u'llah havia escrito uma epístola orientando para que isso acontecesse. Esta foi a primeira vez que um profeta organizou a sucessão na história da humanidade e garantiu que a herança evitasse confusão, como sempre havia ocorrido nos profetas do passado. Abdu'l-Baha had gifts of his own, such as a great love for people and his constant service to them. His name means the servant of God. Abdu'l-Baha possuía dons próprios, como seu grande amor pelas pessoas e o seu serviço constante a elas. Seu nome significa servo de Deus. He accomplished many things, not the least being the burial in the simple shrine of the martyr prophet the Bab, whose remains had been transported by the believers in secret for over 50 years to its final resting place. Abdu'l-Baha cried as he placed the remains in the grave. Ele realizou muitas coisas, entre elas o enterro no santuário do profeta mártir, o Bab, cujos restos mortais foram transportados pelos crentes em segredo por mais de 50 anos para o seu local de descanso final. Abdu'l-Baha chorou ao colocar os restos mortais na sepultura. The Young Turk Revolution in 1909 changed the government of the Ottoman Empire and released all political prisoners. Thus, Abdu'l-Baha was now free to visit Egypt, America, Canada, and Europe. A Revolução dos Jovens Turcos, em 1909, mudou o governo do Império Otomano e libertou todos os presos políticos. Assim, Abdu'l-Baha estava agora livre para visitar o Egito, a América, o Canadá e a Europa. Until the advent of World War I, he gave thousands of talks there and lovingly met thousands of people, many of whom became ardent supporters of the teachings of Baha'u'llah. Até o início da Primeira Guerra Mundial, ele proferiu milhares de palestras e conheceu amorosamente milhares de pessoas, muitas das quais se tornaram fervorosos defensores dos ensinamentos de Baha'u'llah.
I personally happened to meet a woman who met him in New York City. She told me that she had been an orphan all her life and had grown up in an orphanage. Eu conheci uma mulher que conheceu o mestre na cidade de Nova York. Ela me contou que foi órfã durante toda a vida e cresceu em um orfanato. She was at that time working in New York, and a friend recommended that she meet the master, as the people called him. She, however, suffered from depression on being an orphan, which she could not seem to reconcile. Ela estava, na época, trabalhando em Nova York e um amigo recomendou que ela conhecesse o mestre, como as pessoas o chamavam. No entanto, ela sofria de depressão por ser órfã, com a qual parecia não conseguir se reconciliar. Nevertheless, she went to the meeting, which was held in a large ballroom with crowds of people standing. She was at the back of the room. Mesmo assim, ela compareceu à reunião, que foi realizada em um grande salão de festas, com uma multidão de pessoas em pé. Ela estava no fundo da sala. When the master entered, she suddenly realized he was coming straight towards her, people having opened a path so that he could meet her. Quando o mestre entrou, ela percebeu de repente que ele estava vindo direto em sua direção. E as pessoas haviam aberto um caminho para que ele pudesse encontrá-la. Then he stood in front of her, wrapped her in his arms, and held her. It was in his arms that she found her mother and father, in him. Ever since that day, she never suffered from that despondency again. Então ele ficou na frente dela, envolveu-a em seus braços e segurou-a. Foi em seus braços que ela conheceu sua mãe e seu pai, nele. Desde aquele dia, ela nunca mais sofreu depressão. In time to miss the war, Abdu'l-Baha returned to Haifa, where the World Center was now located. He constantly served the poor and the sick, met the pilgrims, realized the agricultural need of the region. He spent many hours with the farmers of the region and greatly helped the augment of the food situation. Justo antes da guerra, Abdu'l-Baha regressou a Haifa, onde o Centro Mundial estava agora localizado. Aqui, mais uma vez, ele serviu constantemente os pobres e doentes, reuniu-se com peregrinos e percebeu as necessidades agrícolas da região. Ele passou muitas horas com os agricultores da região e ajudou muito a melhorar a situação alimentar. During the war, he saved many from famine, including the British soldiers who came and were saved from starvation. For this, the grateful British government bestowed a knighthood on the master. Durante a guerra, ele salvou muitas pessoas, incluindo soldados britânicos que haviam vindo e foram salvos da fome. Por isso, o grato governo britânico concedeu o título de cavaleiro ao mestre. In 1921, Abdu'l-Baha ascended, and his funeral attracted 10,000 admirers of all religions and ethnicities. Em 1921, Abdu'l-Baha ascendeu, e o seu funeral atraiu 10.000 admiradores de todas as religiões e etnias. Again, however, Abdu'l-Baha had written his will and testament just as Baha'u'llah had done, in which he appointed his grandson, Shoghi Effendi, as the guardian of the faith. Mais uma vez, porém, Abdu'l-Baha escreveu a sua vontade de testamento, tal como Baha'u'llah o fez, e no qual nomeou seu neto Shoghi Effendi
como guardião da fé. When Abdu'l-Baha ascended in 1921, there were only 2 national assemblies in the world. The dream of the believers was to be able to elect the top body of the faith, the Universal House of Justice. Quando Abdu'l-Bahá ascendeu, em 1921, havia apenas 2 Assembleias Nacionais do mundo. O sonho dos fiéis era poder eleger o órgão máximo da fé, a Casa Universal de Justiça. In 1928, the Guardian held a conference in which he invited a large group of Baha'is, but it soon became clear that the faith would have to grow much greater in numbers before such an election could be held. Em 1928, o Guardião realizou uma conferência, na qual convidou um grande grupo de Baha'is, mas rapidamente se tornou claro que a fé teria que crescer muito mais em número antes que tal eleição pudesse ser realizada. So this was to be the great task of the Guardian, as daunting as it was at the time. Esta seria a principal tarefa do guardião, por mais assustadora que fosse na época. Shoghi Effendi worked night and day for the 36 years of his guardianship in the World Center of the Faith at Mount Carmel, where he beautified the gardens, which had become world famous, where he commissioned important buildings such as the Archives Building, the Shrine of the Bab and of Abdu'l-Baha, and various other offices and receiving centers for pilgrims. Shoghi Effendi trabalhou dia e noite durante os 36 anos de sua guardiania no Centro Mundial da Fé no Monte Carmelo, onde embelezou os jardins que se tornaram mundialmente famosos e onde encomendou edifícios importantes, como o Edifício dos Arquivos, o Santuário do Bab e de Abdu'l-Bahá, e vários outros escritórios e centros de acolhimento de peregrinos. He translated many important works into superbly beautiful English, wrote books of his own, directed the Baha'i Friends in the construction of the administrative order, aside from answering thousands of letters from the Friends on a wide range of questions which they asked. Ele traduziu muitas obras importantes para um inglês soberbamente belo, escreveu seus próprios livros e orientou os amigos Baha'is na construção da ordem administrativa, além de responder milhares de cartas dos amigos sobre uma ampla gama de perguntas que eles faziam. He planned 2 smaller 7 world plans in the 1940s and a huge 10-year crusade from 1953 to 1963, which would see the election of the Universal House of Justice and a Jubilee celebration in London of friends from around the world to celebrate the election so dreamed of for so many years. Ele planejou 2 planos mundiais menores de 7 anos, na década de 40, e uma enorme cruzada de 10 anos, de 1953 a 1963, que veria a eleição da Casa Universal de Justiça e uma celebração do jubileu em Londres, de amigos de todo o mundo, para celebrar a eleição sonhada por tantos anos. The Guardian appointed 27 hands of the cause during this time to help with the work. The hands became indispensable as they visited the Baha'is of many lands. O guardião nomeou 27 mãos da causa durante esse período, para ajudar em todo o trabalho. As mãos da causa tornaram-se indispensáveis ao visitarem os Baha'is em muitos países. However, midway through the 10-year crusade, the beloved Guardian suddenly passed away, leaving his followers grief-stricken. But the hands somehow carried on, and the teaching became more intense everywhere in memory of the deepest wishes of the Guardian. No entanto,
Em meio à cruzada de 10 anos, o amado guardião faleceu repentinamente, deixando seus seguidores angustiados. Mas as mãos da causa, de alguma forma, continuaram, e o ensino tornou-se mais intenso em todos os lugares, em memória aos desejos mais profundos do guardião. When the time finally came for elections, the Baha'i world had raised up 60 national assemblies, which cast their votes in Haifa for the members of the international body, the Universal House of Justice. Quando finalmente chegou o momento das eleições, o mundo Bahá'í reuniu 60 assembleias nacionais, que votaram em Haifa nos membros desse organismo internacional, a Casa Universal de Justiça. Those 9 members who would serve terms of 5 years were flown to London and on a memorable day during the 10-day Jubilee, presented to an audience of 8,000 Baha'is in surroundings that were electric and wet with tears. Esses 9 membros, que cumpririam mandatos de 5 anos, foram transportados de avião para Londres, num dia memorável durante o jubileu de 10 dias, e apresentados a uma audiência de 8.000 Baha'is, num ambiente eletrizante e repleto de lágrimas. Today, the Universal House of Justice represents 335 countries and over 100,000 localities where Baha'is reside. Hoje, a Casa Universal de Justiça representa 335 países e mais de 100.000 localidades onde residem Baha'is. It is now that we can remember and marvel at the prophetic words of Jesus when he said, I have many things to say to you, but you cannot bear them now. Albeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you unto all truth. É agora que podemos lembrar e maravilhar-nos com as palavras proféticas de Jesus, quando ele disse: Tenho muitas coisas para vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Todavia, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará para toda a verdade. And words of Baha'u'llah, who said, in this wondrous revelation, this glorious century, the foundation of the law of God and the distinguishing feature of this law is the consciousness of the oneness of mankind. E as palavras de Baha'u'llah, desta maravilhosa revelação nesse século glorioso, o fundamento da fé de Deus, a característica distintiva de sua lei é a consciência da unidade da humanidade. At that point, the world and its peoples will begin to be remade, and the planet on which they live as well. Nesse momento, o mundo e os seus povos começarão a ser refeitos, e também o planeta em que vivem. And they will gain a consciousness, a world consciousness, a new consciousness of mankind. Então haverá uma nova consciência mundial da humanidade. Thank you very much. Obrigado. É isso aí, amigos. Bom, abrimos aí o espaço para vocês, né? Para quem gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação, alguma pergunta. Acho que o Luiz Antônio, você levantou a mão. Queria falar alguma coisa? Sim, obrigado, Nick. Puxa vida, gratidão. Que maravilhosa apresentação da fé. Obrigada. E ainda mais em inglês. Eu no começo não percebi. Assim, mas logo que você um pouco mais, acho que 10% que você tinha falado, eu fui começando a perceber algo maravilhoso e vou pedir para os amigos, se possível, sempre que possível, né?
também pedirem para outros, mesmo que saibam o português, para falarem assim, em inglês, em espanhol, em italiano, em francês, de repente até em mandarim. Eu senti aqui, porque percebem, o espírito Bahá'í a gente consegue ver a essência através das janelas das diferenças. Então, é muito interessante a gente estar recebendo ensinamentos da revelação de Deus para nossos dias, cujo objetivo principal é a unidade, né? Através de uma língua. A Su fala um pouco português, né? Mas foi muito bom você ter falado em inglês. E o Nick ter traduzido. Aí, Nick, se você não traduzir mandarim, como que faz agora, hein? Olha, mandarim não é comigo não, viu, Luísa? Infelizmente, vai ter que ser outra pessoa se for mandarim. Sobre algumas das epístolas que Baha'u'lláh escreveu da prisão para os imperadores do mundo, né? Os reis, rainhas, imperadores. E um deles, como você escreveu, era Napoleão III, né? E a gente estava, algumas semanas atrás, lendo um pouco sobre a história desse Napoleão. Por acaso, esse Napoleão, a quem Baha'u'lláh escreveu essa epístola, ele era sobrinho do Napoleão original, né? O Napoleão famoso, né, o primeiro Napoleão, era tio desse Napoleão III. Mas naquela época de Baha'u'lláh, esse sobrinho de Napoleão era o imperador da França, né? E como escreveu no texto, né, a França era uma potência mundial, o exército francês era muito respeitado, né? Era um exército muito forte, muito numeroso, muito respeitado. E como você escreveu, né? Esse Napoleão III, sobrinho do Napoleão original, recebeu a epístola de Baha'u'lláh e desprezou a epístola, né? Jogou de lado, ignorou, zombou, enfim, né? Ele realmente desprezou completamente e ignorou. E interessante que pouco tempo depois ele estava em guerra contra os alemães, né? E, e os alemães tinham também um exército, digamos, numericamente talvez não tão grande, mas tecnicamente eles tinham armas muito poderosas, muito eficientes, e especialmente uns canhões novos que eles tinham desenvolvido. E o exército francês estava em marcha, afugentando os alemães, né? Eles, por acaso, eles ainda estavam em território francês, mas eles estavam assim batalhando e dirigindo os alemães para voltar ao seu país. E num dado momento, o exército de Napoleão parou nessa cidade chamada Sedan, na França, para recuperar as energias um pouco. O problema é que essa cidade fica num vale e circundado de morros e montanhas, né? Tão logo os alemães ficaram sabendo que o exército de Napoleão tinha parado nessa cidade, eles deram meia volta e circundaram a cidade inteira. Como eles tinham canhões muito bons e eles estavam numa posição mais elevada, circundando a cidade, eles despejaram toda a força dos canhões sobre o exército de Napoleão. E em 24 horas, Napoleão teve que se render. Ele não teve escolha, porque um exército de 100 mil homens, em 24 horas, 30 mil pessoas tinham morrido. 30 mil soldados de Napoleão tinham morrido em 24 horas por causa dessa situação, por causa da estratégia, digamos assim, do exército alemão. E ele foi preso, né? Ele se rendeu, ficou preso, voltou e ficou bastante tempo num castelo na Alemanha, nem conseguiu voltar ao seu país. E o povo francês não queria mais ele, né? Porque ele tinha sido assim humilhado nessa batalha pelos alemães.
e ele teve que sair da França, ele foi exilado para a Inglaterra. Vocês imaginem, né? Uma pessoa com tanto poder, tantas propriedades, palácios, riquezas, com aquela comida francesa, que é uma das melhores do mundo, tendo que vir para a Inglaterra como exilado e comer a comida da Inglaterra, né? Imagina a humilhação desse coitado, né? Comendo aquelas comidas finas, aquelas iguarias francesas e vindo para a Inglaterra comer fish and chips na Inglaterra, né? E humilhação do Napoleão. E interessante que, numa das epístolas que Baha'u'lláh escreve para esse Napoleão, ele diz assim que, para aquele que acredita verdadeiramente em Deus, todas essas riquezas, as pompas, os luxos, todas essas ostentações do mundo são mais desprezíveis que o preto no olho de uma formiga morta, né? São mais desprezíveis que aquela parte preta do olho de uma formiga morta. Se vocês conseguem visualizar uma formiga morta e visualizar o olho da formiga morta e visualizar o preto do olho de uma formiga morta, Baha'u'lláh diz que todas essas riquezas que o próprio Napoleão tinha, para aquele que verdadeiramente crê em Deus, é mais desprezível que isso. E no entanto, Napoleão não ligou, né? Não prestou atenção para essa mensagem assim, muito contundente de Baha'u'lláh. E esse foi o fim dele, né? Ele morreu na Inglaterra, que foi suprema humilhação para um francês, né? O que aconteceu com esse homem, né? Num espaço de tempo tão curto, que ele tinha tanto poder, tanto prestígio, né? É impressionante e uma coisa para a gente refletir também, né? Foi quase a mesma coisa com o Pope, não? O Papa? Papa. Aham. Porque ele, Baha'u'lláh fez uma carta para ele. Até hoje, no arquivos do Vaticano, essa carta ainda está. Que Baha'u'lláh fez para ele. E ele disse para realmente o que ele precisa fazer e tudo isso. E nessa época, esse Papa, ele foi o rei de toda a Itália. Em pouco tempo, porque ele desprezou essa carta, ele foi colocado realmente quase como um prisioneiro no Vaticano. Não poderia sair, não. E ele perdeu todo esse país. É muito interessante o que aconteceu com todos eles. Muito interessante. E que triste que ninguém fez o que seria ótimo para realmente como eles fizeram com Zoroastro, o rei de Zoroastro. Ele acreditou. E juntos eles criaram um império maravilhoso, juntos, na Pérsia. Mas ninguém fez isso nesse. E seria absolutamente diferente hoje se alguém seria ouvido, realmente. Não. Seria um mundo diferente. Que triste. Que triste. O que poderia ter sido, né? O que poderia ter sido. São muitas oportunidades desperdiçadas aí, né, gente? Muitas oportunidades desperdiçadas. Uma pena, né? Mas é interessante a gente estudar e analisar e refletir sobre a história, né? Que nos ensina muitas coisas, né? Que nos ensina muitas coisas.